Olá pessoal, eu quero conversar com vocês sobre o nosso envolvimento na casa de Deus, no ministério. A palavra de Deus nos diz que todas as pessoas que nascem de novo são ministros do Senhor. Nós vivemos numa época em que todas as pessoas podem se envolver e devem se envolver no ministério, mas tem pelo menos 3 maneiras como alguém pode exercer o seu ministério na casa de Deus. A primeira delas, quando uma pessoa se autopromove, ela se autoprojeta, ela se autoestabelece. Não é Deus quem a chamou, nem alguém de autoridade que a convocou, mas ela simplesmente se coloca numa posição que Deus muitas vezes não a colocou, não a chamou para aquele momento, e isso traz muitas consequências. Eu poderia citar para você muitos exemplos na palavra. Quero citar apenas um, o exemplo de Coré. Coré era um príncipe em Israel, no Antigo Testamento, uma pessoa de influência, mas ele permitiu crescer no seu coração uma atitude errada para com Moisés, para com Arão, que representava a liderança de Deus na sua vida. E não apenas ele se levantou no seu coração, mas ele começou a mobilizar príncipes em Israel, pessoas importantes da nação de Israel. Ele começou a criticar esses homens de Deus, criticar a sua autoridade, minar a autoridade de Moisés e de Arão, e Deus teve que resistir esse homem. Foi algo muito triste que aconteceu, porque o próprio Deus julgou não apenas Coré, mas toda a sua família acabou sofrendo as consequências dos seus atos, porque Coré tentou ocupar um lugar que não lhe era devido. E eu quero deixar uma passagem que ilustra esse princípio. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A segunda maneira pela qual uma pessoa pode se envolver no ministério é quando ela é estabelecida por homens e não por Deus. Quando uma pessoa é muito carismática, muito inteligente, tem muito estudo, enfim, muitos dons e talentos. E essa pessoa até poderia eventualmente ser usada por Deus, mas as pessoas que estão ao seu redor a promovem antes da hora, queimando algumas etapas. E nós temos um exemplo clássico na palavra, que é o exemplo do próprio rei Saul. No Antigo Testamento, Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que numa época em que todas as nações ao redor de Israel possuíam seus próprios reis que governavam essas nações, os anciãos de Israel se apresentaram ao profeta Samuel, vendo que o seu profeta, o seu juiz, estava nos seus últimos dias. Eles pedem a Samuel um rei, escolhem uma pessoa por suas qualidades naturais. Eu quero ler para você o que a Bíblia fala sobre Saul. Em 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 e 2 diz assim: havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, benjamita, homem de bens. Tinha ele, presta atenção, um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo Israel. Interessante que todas as qualidades que nós encontramos aqui sobre Saul são qualidades naturais. Uma pessoa bela, uma pessoa de boa aparência. Diz que ele se sobressaía dos rapazes da sua geração, do ombro para cima. E baseado nessas qualidades naturais, Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Você e eu sabemos que nas primeiras provações que Saul passou, ele foi reprovado por Deus, porque ele tinha boa aparência, mas ele não tinha caráter. Então o seu ministério foi interrompido, porque faltava consistência no seu coração para ocupar aquele lugar que o povo pleiteou para ele. A terceira maneira, e essa que eu quero enfocar com você, é quando alguém é levantado por Deus, quando alguém é estabelecido pelo próprio Deus, e aí as pessoas de autoridade, dentro daquele contexto, daquela igreja, reconhecem a graça de Deus, reconhecem a unção de Deus, reconhecem também os dons naturais, a capacidade natural, mas principalmente as qualidades espirituais que essa pessoa tem. Então essa pessoa, no tempo de Deus e com a aprovação das pessoas ao seu redor, que tem autoridade para isso, essa pessoa é promovida para um lugar de autoridade e ela pode exercer o seu ministério na casa do Senhor. Interessante que o próprio Samuel foi enviado por Deus para a casa de um homem chamado Jessé, para ungir Davi como rei de Israel, no lugar exatamente de Saul, que havia sido rejeitado. E todas as qualidades que você encontra sobre Davi nas Escrituras sempre remetem a qualidades espirituais, não apenas a sua boa aparência, mas ao seu caráter. Ele era um músico, ele era um adorador. E a Bíblia diz que quando o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé, Deus disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, olhe para o seu coração. Eu quero ler com você essa passagem que está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Olha o que Deus disse para Samuel:
Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando Deus levanta alguém, Deus levanta porque encontrou no coração deste homem, dessa mulher, caráter, essência, atitude de adoração, um desejo de servir as pessoas, não para conseguir um lugar de maior influência, mas simplesmente pelo fato de servir. Davi foi escolhido pelo seu coração. Davi não era um homem perfeito, e nós sabemos que ele cometeu alguns erros, mas Davi foi chamado por Deus e reconhecido pelos homens para ser o rei de maior influência em Israel, o progenitor do Senhor Jesus Cristo, aquele que é referência de um líder, de um grande homem de Deus, porque ele tinha caráter no seu coração, ele tinha uma atitude correta e por isso Deus o promoveu. Quando você é colocado por Deus, porque alguém enxergou em você qualidades no seu caráter e a graça de Deus sobre a sua vida, você vai ter algumas oportunidades para servir na casa de Deus, servir as pessoas. Se você for fiel naquilo que Deus está colocando nas suas mãos, Deus vai aprovar, os homens vão aprovar e Deus cada vez mais vai abrir um espaço maior, vai te dar mais influência, porque a graça de Deus na nossa vida, ela vem em medidas cada vez mais crescentes, na medida em que nós somos fiéis naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Meu desejo é que você possa ser levantado por Deus para ser usado na sua geração como uma pessoa que entende o seu lugar no corpo de Cristo e que não se omite das suas responsabilidades, que você aguarde o tempo de Deus, espere Deus te aprovar, Deus te levantar, Deus te promover, porque Ele quer usar você para fazer grandes coisas na sua geração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.